Ei! O barulho foi tão grande que Flávio Dino não resistiu. A decisão que fez a bolsa despencar e o dólar disparar, mergulhando o mercado financeiro no caos, já cobra o seu preço. O ministro do Supremo foi obrigado a recuar e mudar o discurso. O gesto que parecia firme de peitar as sanções dos Estados Unidos virou um tiro no pé, abalou a confiança de investidores, provocou críticas no Congresso e deixou os bancos em pânico diante da ameaça de isolamento internacional. Agora, Flávio Dino tenta corrigir a rota, suavizar o tom e mostrar que não quis confronto direto com Washington. Mas o estrago já está feito. Os números não mentem. Ibovespa em queda, dólar em alta e a imagem do STF ainda mais desgastada. No plenário, deputados chamam o ministro de péssimo gestor e a leitura no mercado é de que a insegurança jurídica pode levar à fuga de capitais e até um colapso semelhante ao dos anos 90. Recuar neste momento não é sinal de força, mas de quem sentiu a pressão. Flávio Dino arrega. O Brasil paga a conta. E você vai ver os detalhes no programa de hoje que está começando agora. A gente volta na sequência do aviso de nosso apoiador. Até já! Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, Paulo. Que alegria mais uma vez aqui para falar desse produto maravilhoso. Nós acompanhamos agora mais um depoimento, mais um testemunho, mais uma pessoa que fala e fala a verdade. Então, gente, eu quero que você preste bastante atenção. Você que sofre com aquela dor crônica ainda, você que trabalha sentindo dor, sabe, a dor é tão difícil conviver com ela, porque a dor, ela só traz coisa ruim pra gente, coisas negativas. Você fica mal-humorado, fica estressado, você não dorme direito, tem insônia, você não consegue trabalhar, o rendimento não é o mesmo, e aí automaticamente isso influencia no casamento, isso influencia nos filhos. É muito difícil conviver com a dor. E eu falo por experiência própria, porque eu também tive problema precoce, eu tive artrose, eu tive condromalácia, e eu falo com todas as letras, gente. Sofrer com dor não é para qualquer um. E você que sofre com dor, sabe que só quem sabe isso é quem sente na pele, é quem passa por isso. Então, para você que sofre com dor, o Articular, que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil. Ele é o único produto hoje que atingiu a pontuação máxima em questão de resultado. Por quê? Porque ele reúne todas as propriedades que um reumatologista, que um ortopedista indica para quem sofre com dor. Ele tem uma alta concentração de condroitina, de magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o que o torna esse produto um produto premium, um produto nobre, é porque ele tem o ácido hialurônico ortopédico. E para quem não sabe ainda o que esse ácido hialurônico ele faz na nossa saúde, ele é simplesmente tudo, porque ele consegue reconstruir todas as paredes, todas as proteções dos ossos. Então você que tem osso batendo com osso, inflamação crônica, ao invés de você colocar uma prótese, por exemplo, hoje o tratamento a ser feito com maior eficácia é a infiltração de ácido hialurônico. Eles preenchem esse espaço vazio onde está ressecado, onde está batendo osso com esse ácido hialurônico, e o atrito ele deixa de existir. E aí, você tomando o Articular, que você já tem esse ácido hialurônico. E o importante é que ele tem uma nanotecnologia que consegue identificar a área do desgaste, a área da inflamação e carregar esses nutrientes diretamente para o local da dor. Então você deixa de sentir essa dor já na primeira semana de uso. Então, gente, é um produto maravilhoso que vai te dar resultado e vai te dar resultado rápido, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar, e eu tenho certeza que você também não quer esperar. Então, hoje,
Para você que sofre com dor, artrite, artrose, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicação de farmácia, faz o seguinte, já vai ligando agora e aproveita porque estamos em promoção para os 500 primeiros telespectadores, desconto de 80% na nota. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Temos também a opção via QR Code. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você cai direto no WhatsApp. Ou, se você preferir, pode salvar esse mesmo número nos seus contatos, chamar a gente no WhatsApp, que você estará participando da promoção e o seu desconto será garantido. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema qualidade, que também tem o ácido hialurônico dentro delas. Vai receber um aparelho de massagem profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa para você. Sabe qual que é o melhor de tudo? É que o pagamento é só para setembro, então você recebe, melhora e paga depois. Ligue 0800 591 4391 0800 591 4391, Paulo. Era o que todo mundo esperava, né? Todo mundo sabia que esse tipo de coisa iria acontecer. O mercado financeiro reagiu com forte instabilidade após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou que leis, ordens executivas e sanções estrangeiras não têm efeito automático no Brasil, a menos que sejam validadas pela Justiça brasileira. A medida, vista como uma resposta direta às sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, gerou insegurança jurídica e acendeu o alerta vermelho entre investidores e bancos. O reflexo foi imediato. O Ibovespa desabou 2,10%, recuando para a casa dos 134 mil pontos, em um dos piores desempenhos do mês. As ações dos grandes bancos foram as mais atingidas, com quedas superiores a 4% diante do temor de que instituições financeiras brasileiras fiquem em rota de colisão com o sistema internacional ao tentarem conciliar ordens de Brasília com regras impostas por Washington. Ao mesmo tempo, o dólar disparou 0,90%, chegando à casa de 5,48, refletindo a fuga de capitais e o aumento da percepção de risco. Analistas destacam que a medida de Dino não apenas eleva a tensão entre Brasil e Estados Unidos, mas também coloca em xeque a credibilidade do sistema financeiro nacional, que depende de operações em dólar e do acesso ao mercado internacional. Economistas alertam que, caso a insegurança persista, o país pode enfrentar maior volatilidade cambial, retração de investimentos externos e até risco de fuga de capitais, cenário que lembra muito períodos de crise como o confisco da poupança nos anos 90. Você lembra disso? Vamos conversar sobre essa nova situação com o nosso comentarista Alfredo Bessoff. Alfredo, seja muito bem-vindo no programa desta terça-feira pela manhã. Nós falamos isso na hora em que o fato estava acontecendo, ou seja, bolsa despencando, dólar subindo e fuga de capitais. Isso era previsto, né? Isso estava na cara que iria acontecer, não é? Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Paulo. Um abraço aos nossos net-espectadores. É sempre uma alegria, uma satisfação e uma gratidão imensas poder compartilhar com você e com esse público maravilhoso do canal algumas observações. É muito importante deixar claro que esse é um tribunal que age e que atua não pelas normas legais e nada, mas por eventuais crises de fígado, de bilis ou de outras determinações. Não tem cabimento, Paulo, nós estarmos diante de uma situação na qual
Só falta quererem revogar a lei da gravidade. Agora ele está dizendo que o que ele disse não é bem o que ele disse, mas já está claro que isso trará prejuízos futuros, presentes e de médio prazo. Eles me parece, Paulo, que querem destruir totalmente o país e a reputação do STF. Eles atuam apenas, então, somente no sentido de vulgarizar o vai e vem. Não existe mais um entendimento linear. Ninguém mais sabe o que esperar das interpretações de ocasião que são praticadas na mais alta corte. Essa decisão do Flávio Dino, mesmo aquela inicial, ela é extremamente prejudicial às vítimas de Mariana. Agora ele volta atrás, aceitando algumas decisões. Paulo, a economia brasileira não tem robustez para enfrentar a insanidade. A economia brasileira é uma economia frágil, é uma economia capenga. E parece que eles estão brincando, como se para eles o caos fosse o caldo de tudo que eles desejam. Voltou atrás, mas o estrago não volta atrás. Não tem como voltar atrás isso aí, né? Primeiro que ele já revelou o que pensa, não é? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque a decisão do ministro, que impede bancos de executarem ordens de governos estrangeiros sem autorização do Brasil, repercutiu mal dentro do Congresso. Hoje, nesta terça-feira, no plenário, o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, criticou a medida e disse que Flávio Dino tem um péssimo histórico como gestor. Veja o que ele disse. Essa decisão do ministro Flávio Dino praticamente suspende a Lei Magnitsky, que é uma lei que tem atividade e influência principalmente no mercado financeiro, e resultado, ninguém sabe o que vai acontecer. BTG já caiu 3,3%, Bradesco 3,2%, XP em Nova York 6,2%, a Ibovespa já está atingindo uma queda de 2% em São Paulo. Olha, o histórico do ministro Flávio Dino quando governador do Maranhão. Após deixar o cargo, o ministro Flávio Dino, então governador, não cumpriu a promessa de tirar o Maranhão do rol das piores cidades do Brasil, conforme metas estabelecidas em campanha. O estado permaneceu com os 10 municípios de menor PIB per capita do país. O Maranhão continuou entre os mais pobres do país, com renda média de R$ 409. O 23º estado e o pior estado do Nordeste, 23º estado do Brasil. Analfabetismo, 25º do Brasil, atingindo 12 a 15% da população. Apenas 55% das residências com água potável e apenas 12% das residências com rede de esgoto. Enquanto o Brasil apresentou queda de 21% nos crimes violentos no governo Bolsonaro de 18 a 22, o Maranhão teve um aumento de 4,2%. Olha, e o governador Flávio Dino não parou por aí não. Além de endividar o governo em mais de 40%, promoveu saques de 1 bilhão de valores do Fundo Estadual de Pensão, Aposentadorias, a FEPA. Em 2021, o Estado foi o quarto com maior percentual de áreas desmatadas, violência no campo aumentou e o Maranhão permaneceu como sendo o Estado com o pior índice de aprendizagem em português e matemática. É esse governador, por indicação política, de um presidente e de um governo temerário, que não visam a proteção do cidadão. Pois é, e depois da repercussão negativa causada pela decisão de impedir que bancos brasileiros executem automaticamente ordens e sanções de governos estrangeiros, o ministro Flávio Dino foi obrigado a arregar, como estamos dizendo aqui, e ajustar o tom. A medida vista como uma tentativa de blindagem a colegas da corte, como Alexandre de Moraes, acabou não dando certo. E diante desse cenário de desgaste político e econômico, Flávio Dino passou a adotar um discurso mais moderado, tentando reduzir a percepção de confronto direto com os Estados Unidos e de risco imediato de isolamento do sistema financeiro
brasileiro. O movimento de recuo mostra que, apesar da postura inicialmente firme, Flávio Dino e o STF sentiram a pressão das críticas externas e internas. Agora, o ministro busca equilibrar a sua fala para não ampliar a crise diplomática e nem agravar ainda mais a turbulência nos mercados. Alfredo Bessoff, é aquela velha história, né? O cara diz que não foi bem isso que eu queria dizer, eu fui mal interpretado e coisa e tal, mas ficou muito claro. E ele disse que tomou a decisão sozinho, sem consultar ninguém, o que muita gente está duvidando disso, porque se o ministro teve a coragem de tomar uma decisão dessa sozinho, cabe impeachment, porque é por isso que existem outros 10 ministros na corte. Não se pode tomar uma decisão como essa que pode arruinar completamente todo o sistema financeiro de um país. Uma pessoa sozinha tomar porque acordou, falar, eu não quero mais isso, eu vou aqui usar do meu cargo e vou tomar uma medida como essa, monocrática. Não dá, né? Então não cola. Tudo leva a crer que o ministro realmente dividiu isso entre os seus pares. Ficou ruim, porque todo mundo viu, mexeu no bolso dos poderosos, aí teve que recuar, né, Alfredo? Com certeza, Paulo. Nós estamos diante de um cenário onde esse poder absoluto exercido pelos ministros do STF é algo muito perigoso. Nós vivemos num regime de total instabilidade jurídica e de total insanidade política. O que os ministros estão fazendo, estão agindo mais ou menos de acordo com o achismo. Eu acho que eu posso isso, eu acho que eu posso aquilo. Sem observar que, com a globalização, o Brasil já não é mais um ente isolado, ainda que o governo Lula esteja isolando de uma forma assustadora e denegrindo a imagem do Brasil de uma forma perversa. Nós já não temos mais diplomacia, nós já não temos mais aquilo que poderíamos chamar de Ministério das Relações Exteriores. E agora nós corremos o risco de não termos também confiabilidade na razoabilidade dos ministros. Parece que eles estão batendo cabeça, parece que eles estão agindo muito mais de acordo com aquele monstrinho que fica no ombro dizendo vai que tu está certo. Pessoal, o nosso país não pode continuar sendo administrado dessa forma quase que zombeteira, dessa forma quase denegrindo o próprio país. O ministro voltou atrás, mas é aquela história das penas jogadas ao léu do alto da torre. Você não recolhe mais todas, o estrago já está feito. O ministro abriu o travesseiro de penas de ganso e jogou no ar. Agora vai catar como, Paulo? Agora é uma tal da coisa assim, o travesseiro tinha 5 quilos, olha, nós conseguimos recolher 3 quilos, Paulo. Então vamos ver se nós conseguimos fazer de conta que as pessoas acreditam que 3 quilos é a mesma coisa do que 5 quilos de pena. Será muito difícil para o Brasil recuperar a confiança, Paulo, dos investidores enquanto esse quadro de horrores continuar. De novo, é aquilo que falamos, fica difícil de você fazer o brasileiro e o mercado acreditar que o ministro tomou essa decisão sozinho. Se ele tomou, ele vai ser responsabilizado já pelo prejuízo que tem causado. Ou seja, queda na Bolsa de Valores, ou seja, queda no valor das ações, isso é prejuízo imediato pelo que o ministro fez. Ele interferiu diretamente no sistema financeiro brasileiro, na lucratividade dos bancos, e isso tem que ter um peso. Tem que ter um peso de responsabilidade. E pior, ele com isso acaba revelando o que está por trás disso aí, planejamento, né, para tentar barrar uma medida legal de outro país. Não vai dar certo nunca. E hoje de manhã nós falamos que a carta de manga que o Supremo tem seria o congelamento de ativos de empresas americanas no Brasil. Isso explodiu. Ou seja, caiu como uma bomba nuclear
dentro do mercado financeiro e para os investidores internacionais, colocando o Brasil num risco altíssimo de perdas e prejuízos incalculáveis. O que isso revela com o recuo de Flávio Dino? Revela que a situação do ministro Moraes está cada vez mais apertada, está cada vez pior, porque tentaram uma medida como essa, desesperada, atabalhoada, e acabou dando um sentido contrário. Significa que também que se tentarem mais alguma coisa nessa linha, vai ser o caos total, não é? Então, o ministro sancionado tende a ficar cada vez mais isolado. O que você acha? Paulo, e tudo isso pela incapacidade ou pela falta de coragem de dar uma travada. Seria tão mais simples resolver essas questões, tipo assim, bom, vamos dar um tempo aí, vamos dar uma segurada nessas questões, vamos parar com esse voluntarismo jurídico. Eu não sei se todos os ministros foram consultados e apoiaram a tomada de decisão do ministro Flávio Dino, mas é óbvio que pelo que a gente lê, pelo que a gente conversa com o pessoal em Brasília, há uma sensação de desconforto e de um sentimento de que o espírito de corpo, que sempre norteia a ação dos ministros da casa, esse espírito de corpo, Paulo, ele tem um limite, e que esse limite já foi atingido, e que não tem mais como tentar manter essa improvisação que está acontecendo. É mais ou menos assim, a canoa começou a fazer água, tem um furinho, vai lá, bota a mão em cima, outro mais gordo vai lá e senta em cima de um buraco maior. E aí, mas chega um momento que é tanto buraco, é tanto furo, Paulo, que vai naufragar. Resta saber com que celeridade os buracos vão surgindo, ou qual será a atitude dos marceneiros de plantão para tentar consertar o barco. Nós estamos numa aventura muito séria, nós estamos num processo muito perigoso, nós estamos numa aventura jurídica, como se, volto a dizer aquilo que usei hoje ao meio-dia, como se ainda estivéssemos lá em 1917 e as pessoas invadindo o Castelo de Inverno. Não! O mundo hoje vive um processo de globalização de suas decisões, há uma interconexão. O sistema financeiro brasileiro vai a colapso em 24 horas, Paulo. Não passa, não tem musculatura para aguentar mais do que 24 horas de uma exclusão do sistema SWIFT. O que eles querem verdadeiramente, me parece, Paulo, é gerar uma situação de caos, de instabilidade, de pavor e medo, para dizerem, viu? Nós conseguimos. Não importa o que, Paulo. Eles querem apenas e tão somente poderem dizer, nós conseguimos, nem que seja a destruição do que resta do Brasil. É isso que vai acontecer, né? É isso que vai acontecer. Vocês estão pensando em dar uma satisfação para o público interno, achando que ainda existe alguém que pensa como eles, que apoie o que eles estão fazendo, vão cair do cavalo. Quem vai ser o primeiro a cair do cavalo, por exemplo, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é do governo, né? O presidente do Banco do Brasil é indicado pelo governo e o banco afirmou que atua em conformidade à legislação brasileira. Beleza. Quero ver o que você entende disso aqui, Alfredo, porque tem que seguir mesmo, né? A legislação brasileira. Mas o interessante vem agora. E o banco diz, abre aspas, o Banco do Brasil atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 anos onde está presente e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Veja, não é que ele atua há mais de 20 anos em acordo com a legislação brasileira e também com os padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Padrões internacionais, preste atenção.
Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. Fecha aspas. O que você entende disso, Alfredo? Sopinha de letra. Eles apenas e tão somente estão dizendo o seguinte, Paulo: nós queremos obedecer, mas podemos não obedecer, nós gostamos, mas não queremos. Pessoal, o Banco do Brasil está numa profunda crise. O Banco do Brasil apresentou um balanço vergonhoso, uma queda da lucratividade absurda, porque está sendo comandado por uma militante do PT, uma militante de esquerda. Esses comunicados, Paulo, via de regra, são elaborados numa mistura de panfleto ideológico com conveniência administrativa. O presidente do Banco do Brasil precisa se equilibrar nesse fio tênue entre um banco que ela administra e um presidente da República e um sistema que ela serve. O Banco do Brasil não tem uma boa fama no exterior. Sejamos francos. O Banco do Brasil, que já teve presença efetiva e positiva no mercado internacional, hoje não tem mais essa presença, não. Basta lembrar que, por exemplo, muitas das sedes das agências do Banco do Brasil foram fechadas em Portugal, Espanha, Argentina e vários outros lugares. O que nós estamos observando é que nesses 20 anos de atuação da esquerda, com a interrupção durante o período do presidente Bolsonaro e de uma certa forma do governo Temer, de certa forma, o que nós estamos observando é que eles querem transformar o Banco do Brasil num banco apenas do PT do Brasil, deixando de atender às decisões. O Banco do Brasil, a diretoria do banco, a assessoria, a diretoria jurídica sabe que essa nota aí é balela. Essa nota apenas revela que eles sabem, mas podem não querer aplicar o que eles sabem. O Banco do Brasil, o cartão de crédito, as linhas, tudo do Banco do Brasil está linkado ao sistema financeiro internacional. O resto, Paulo, essas notas, esses comunicados, essa sopinha de letra assustadora de que diz que vou fazer isso, mas não vou, mas na verdade vou continuar fazendo o que eu bem penso, apenas denota a irresponsabilidade, a infantilidade, o despeito, o desrespeito e o descaso na gestão da coisa pública. Quebrar o Brasil, cada vez mais, Paulo, me parece o verdadeiro objetivo. Vamos começar a acreditar verdadeiramente nisso, viu? Que o objetivo é quebrar o Brasil, porque uma nota dessa do Banco do Brasil acaba saindo poucas horas que o ministro Flávio Dino posta, né, um pensamento de recuo. Então os caras ainda são movidos pelo ego, não podemos baixar a cabeça e coisa e tal, e vão só dando murro em ponta de faca. Pelo que nós entendemos do lado de cá, essa nota do Banco do Brasil significa que vai respeitar o que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, com isso, temos que dizer aqui o risco que o banco corre de ser multado, de ser sancionado, inclusive por estar pagando, né, o salário do ministro sancionado. Na verdade, é por essa razão, única e exclusiva razão, que o banco poderá ser sancionado, e sancionado significa a retirada do sistema SWIFT internacional, além de pagar multas. E aí, como é que vai ficar, papai? Se você tem aí dinheiro no Banco do Brasil, vai ficar um negócio extremamente complicado. Como é que você vai lidar com isso? Se o banco retira e amanhã não tem condições de fazer o pagamento, né? Você tem muitos clientes ali que dependem do SWIFT internacional, dependem de câmbio, você tem o BB Américas nos Estados Unidos, que você tem uma carteira de clientes gigantesca. Como é que vai ficar tudo isso? E o dinheiro dessa gente? Vai ficar disponível ali para que essas pessoas possam passar e pegar? Ou, de repente, né, por um passe de mágica, ele vai desaparecer? Não sabemos. Então isso é extremamente perigoso. É uma situação que causa insegurança jurídica.
insegurança jurídica. Eu acho que o diretor do Banco do Brasil não deveria nunca ter autorizado uma nota como essa. Mas enfim, aguenta aí, Alfredo, que a gente vai para o recado de nosso apoiador e volta para a gente continuar, que está bem interessante o programa de hoje. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, Paulo, que alegria aqui mais uma vez para falarmos dessa vez desse produto fantástico que está sendo uma revolução na área da saúde, gente. Principalmente na saúde mental, na saúde psicológica, na saúde intestinal. Presta atenção nesse produto, que ele é o produto do século, cogumelo Juba de Leão, mais conhecido como cogumelo Yamabushitake na Ásia. Ele é um cogumelo exótico, é um cogumelo ansiolítico, é um cogumelo anticâncer e é um cogumelo que regenera as células cerebrais, melhora a comunicação neural, regenera as células nervosas, antidiabético, baixa as gorduras no sangue, protege os neurônios e a função cognitiva, melhora toda a nossa função cerebral e ele ajuda na comunicação dos neurônios. Então, para quem tem esquecimento, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, esse produto é excelente. E a gente sempre fala também do fator principal, a ansiedade. Quem hoje não é ansioso? Quem hoje não chega em casa com aquele cansaço mental terrível? Principalmente você que é médico, advogado, você que trabalha no escritório, você que trabalha com pressão, você que tem equipe, você que trabalha com uma alta demanda mental. É muito difícil o dia a dia. É por isso que esse produto ele é consumido há milhares de anos. Os monges, por exemplo, quando iam se concentrar, fazer meditação, eles usam esse produto, eles consomem o cogumelo puro para melhorar a concentração, para ter uma melhor conexão. E isso é comprovado. O cogumelo Juba de Leão, ele é um excelente produto para quem tem ansiedade, para quem tem perda de foco, para quem tem problemas de memorização. E o melhor de tudo, sabe o que é? É que ele é um produto que não é só para idosos, ele é um produto para todas as idades, inclusive para crianças. Hoje muitas crianças sofrem com autismo, com TDAH, e esse produto ele é excelente, porque ele também ajuda a função nervosa, a coordenação motora, a facilidade do aprendizado infantil. Então é muito importante as crianças utilizarem esse produto. Fora que o cogumelo Juba de Leão, ele é rico em vitaminas. É um produto maravilhoso. Então, gente, você que sofre com ansiedade, você que tem uma alta demanda mental, trabalha com resultados, trabalha com meta, trabalha com equipe, você que precisa realmente deitar a cabeça no travesseiro e conseguir dormir, conseguir descansar a sua mente, o cogumelo Juba de Leão é o produto certo para cuidar da sua saúde cerebral, da sua saúde psicológica e também da saúde intestinal. Para quem tem úlcera, para quem tem gastrite nervosa, para quem tem problemas de queimação, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque olha, estamos numa promoção imperdível. Para os 100 primeiros telespectadores que ligarem, desconto de 80% na nota. É só você ligar
0800 591 5520. 0800 591 5520. A ligação é gratuita. Tem o QR Code também que você pode ser atendido direto pelo WhatsApp. O número também, se você salvar, é o WhatsApp. Um especialista vai te atender. E o melhor de tudo é que o resultado é muito rápido. E o produto, ele é em pó. Basta você tomar um scoop por dia. Ele tem sabor de limão siciliano e é uma delícia. Então você ligando agora, garanta já o seu cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. Pagamento só para o mês de setembro. Ligue 0800 591 5520, Paulo. Legal, o presidente Donald Trump assumiu mais uma vez o papel de protagonista nas negociações internacionais ao afirmar que o país vai ajudar a garantir a segurança da Ucrânia em qualquer acordo de paz para encerrar a guerra com a Rússia definitivamente. A declaração aconteceu durante a cúpula extraordinária na Casa Branca, marcada pela presença de Volodymyr Zelensky e de aliados europeus. A promessa reforça o engajamento de Trump em buscar uma solução concreta para o conflito, mostrando disposição para ir além do esperado e criar um clima favorável ao diálogo. Analistas destacam que o novo tom adotado pelo presidente norte-americano não foi por acaso. Trata-se de uma estratégia consciente de liderança capaz de abrir espaço para negociações antes vistas como improváveis. Segundo o especialista Sergei Radchenko, da Universidade Johns Hopkins, Trump está tão comprometido com a paz que faz questão de ser mais cordial e flexível do que normalmente seria para avançar nas conversas. O gesto foi interpretado como sinal de maturidade política e habilidade estupenda em construir pontes diplomáticas. Embora a Rússia tenha descartado por enquanto, a presença de tropas da OTAN em um futuro acordo, Trump e Zelensky já trabalham para viabilizar uma mesa de diálogo trilateral com Vladimir Putin. Para os aliados europeus, essa postura do presidente americano demonstra força diplomática e capacidade gigantesca de liderança global, em um cenário que exige firmeza e clareza estratégica. Radchenko resume o impacto. Putin voltou para casa achando que venceu, mas na prática quem saiu fortalecido e vitorioso foi Donald Trump, que mostrou ao mundo sua influência, conseguiu manter a Rússia à mesa e ainda consolidou o apoio europeu em torno da sua iniciativa. Alfredo Bessoff, foi mais um golaço de placa do presidente americano para desgosto daqueles analistas e esquerdistas, principalmente brasileiros de empresas de TV aberta no Brasil, que apostavam justamente no contrário. Apostavam e torciam para que um acordo não saísse das mãos de Donald Trump, né? Bom, Paulo, nós temos que entender claramente uma dicotomia que nós vivemos em nosso país. Esses comentaristas aos quais você ironicamente se refere são, na verdade, pessoas que se alimentam da desinformação esquerdista. Essa leitura do fracasso é a leitura disseminada de uma parte pela máquina de propaganda lá da Rússia, de outro lado, do rancor da mídia de esquerda nos Estados Unidos, que está caindo aos pedaços. Eles estão inclusive, Paulo, trocando de nome. A MSNBC vai trocar de nome. Jornalistas que são vozes da esquerda ensandecida estão sendo dispensados de veículos de comunicação. Mas aquilo que já está sendo obsoleto e ultrapassado lá nos Estados Unidos, para o Brasil continua pairando como uma verdade ou um encantamento de notícias. O que acontece é que a mídia brasileira ela é refém da máquina de propaganda e de desinformação da Rússia. Sempre foi. A nossa mídia tradicional, convencional, essa tacanha, arcaica e comprometida, ela sempre se baseou muito mais
no ponto de vista do modelo russo, do que verdadeiramente o compromisso com a verdade. É uma mídia que continua usando os dados para retratar, por exemplo, a questão de Gaza, os dados do Ministério da Saúde do Hamas, sem coragem de fazer checagem de nenhum ponto. Voltando para a questão do Trump, eu lembro que em 2020, Paulo, eu gravei um vídeo indicando o Trump para Prêmio Nobel da Paz, 2020. Se os democratas são fazedores da guerra, e essa guerra da Ucrânia é obra dos democratas, é obra do Biden. Basta lembrar quem era o presidente dos Estados Unidos em 2014, quando aconteceu a invasão da Crimeia. Quem era o presidente dos Estados Unidos quando a Rússia retoma a invasão próximo do Carnaval? Será que as pessoas pensam? Será que esses analistas brasileiros que vivem a reboque dessa pauta dos globalistas, dessa pauta da disseminação da desinformação, será que eles pensam que nós todos somos tão tolos e tão influenciáveis que não temos capacidade de fazer uma leitura crítica da realidade? Trump é a única esperança, é aquilo que Mark Rutte falou, é aquilo que o presidente da Finlândia falou. O que aconteceu hoje foi muito mais do que 3 anos e meio antes. E ainda que o Friedrich Merz esteja esperneando, ele está esperneando, Paulo, porque ele é daqueles que precisam da guerra. Ele, Starmer e Macron precisam alimentar essa guerra. Então, estão pouco preocupados com a morte de milhões de pessoas, estão interessados com seus negócios, com seus lucros, com a sua atividade belicosa. Portanto, parabéns ao Trump. Os jornalistas brasileiros, infelizmente, basicamente atuam como torcedores e assessores de imprensa da esquerda dentro desses veículos. O Trump, volta a dizer, ele fará a paz. Quem nos últimos dias escutou outra vez as ameaças do Irã de que voltaria? Vocês viram? Ninguém mais pia. Pessoal, o mesmo irá acontecer em relação ao Brasil. São os esperneios que antecedem o fim. Quem já foi da roça e do campo, né, Paulo? Eu vou me permitir. Quem já matou galinha sabe aqueles esperneios finais que a galinha dá. Essa é a situação da mídia brasileira, da mídia tradicional. Ela está apegada ao discurso do Putin, porque é a única forma dela manter-se apegada ao discurso da esquerda norte-americana. E essa esquerda brasileira ainda vai continuar vendo coisa que não aconteceu nessa reunião de cúpula nos Estados Unidos, na Casa Branca. Você pode ter certeza, vão continuar falando um monte de bobagem, abobrinha, porque não querem dar o braço a torcer. E quando o acordo de paz sair, eles vão continuar dizendo o contrário, né? Que o acordo não aconteceu e coisa e tal, porque os caras insistem tanto em enxergar uma coisa que não existe, que é muito possível desse tipo de coisa acontecer. Mas, já que nós estamos falando em Donald Trump, começou a circular pela internet uma imagem de Nicolás Maduro andando na praia com seus 500 mil generais, alguma coisa parecida, né? De braços dados, né? Caminhando pela praia como sinal de força. Ninguém sabe onde Maduro está e ninguém sabe se aquela imagem é atual, né? Se é uma imagem feita por agora. Mas a resposta, seja lá o que for, a resposta da Casa Branca já veio de imediato. É o seguinte, a Casa Branca diz que vai usar toda a força contra Maduro após posicionar navios de guerra perto da Venezuela. Já chegaram mais 2 destroyers ali. E a porta-voz americana está dizendo o seguinte, Maduro não é um presidente legítimo, isso está entre aspas, tá? Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos Estados Unidos de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas. Fecha aspas. A Caroline Leavitt, porta-voz da Casa Branca,
acaba de anunciar. O pau vai torar? Não adianta Maduro dar uma de machão achando que vai conseguir vencer. Não vai. Não vai. E se tem esquerdista brasileiro aí apostando, ou ministro, sabe-se lá da onde, apostando que o Maduro vai se dar bem nessa aí, é perda de tempo, né, Alfredo? É melhor tirar o cavalinho da chuva, né? É melhor tirar o cavalinho e também é melhor parar de escutar os passarinhos conversando com ele. Porque a grande arma revolucionária do Maduro é ele conversar com os passarinhos. Já teve uma música no Brasil que quando eu falo para as paredes, sabe? Mas olha, o Maduro é um ser verdadeiramente assustador, de tão ridículo. Eu fico pensando como pode, Paulo, que nós em pleno século XXI estejamos convivendo com dirigentes tão tacanhos como o Petro, como a Dina no Peru. Estamos vendo agora o final desse regime macabro de terror, destruição e miséria na Bolívia. O MAS, que era a maioria, não terá nenhum senador. Então, nós estamos observando que esses regimes todos, eles estão claramente nos seus estertores. Nesse fim de semana teve, inclusive, uma manifestação imensa em Honduras. Ou seja, a América está abandonando o vermelho, está abandonando a pauta da esquerda. E o que nós veremos na sequência é o renascer da liberdade. E esses destroyers que estão posicionados na costa, lá do Maduro, nas costas da Venezuela, Paulo, eles são um lembrete para outros países. Porque os Estados Unidos estão prestes a construir uma base militar no Paraguai. Muito importante lembrar, com capacidade de até entre 14 e 19 mil homens, Paulo, com uma pista de aterrissagem para F-35. A Argentina já está designando efetivos e legislação para atuar em relação à Tríplice Fronteira. Será que as pessoas estão pensando que tudo isso é só um faz de conta? Nós vivemos, governo, desculpe, Paulo, só para encerrar, nós vivemos um tempo onde os cartéis ainda mandam, mas logo, logo eles serão mandados embora para um lugar que todos nós sabemos qual é. Os caras estão tentando ganhar tempo, né, para se reorganizarem, acharem aí uma rota de fuga, porque eles sabem que não terão a menor condição de saírem vitoriosos numa situação como essa. Não existe a menor possibilidade. Você já tem agora, além dos 4 mil soldados americanos que já estão ali naquela região, agora chegam mais 3 destroyers. Ou seja, vai ficar ruim. Um só já faria um estrago espetacular, mas imagine 3 disso aí, cheio de Marines ali, espalhado para tudo quanto é lugar. É uma questão de tempo. Então, esse fantoche todo, esse teatro todo que o Maduro está fazendo, só vai piorar a situação dele. Só vai piorar a situação dele. Não adianta bancar o herói porque não vai ter resultado. Vamos partir para o próximo. Eu ia chamar agora o próximo recado de nosso apoiador, mas vamos para frente, porque tem muita coisa que a gente ainda precisa falar aqui, Alfredo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, vamos falar um pouco agora do Nacional, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A Câmara dos Deputados pode votar nesta quarta-feira o projeto de lei que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet. O projeto de lei, que já foi aprovado pelo Senado, obriga as plataformas a terem mecanismos para impedir o acesso de menores a conteúdos que não tenham sido desenvolvidos para esse público. O presidente da Câmara, Hugo Mota, avalia que a pauta é prioritária e precisa ser avaliada com rapidez. Veja. E que amanhã, após a comissão geral, o plenário possa deliberar sobre o projeto de lei 2628, que já foi aprovado no Senado. E, além disso, nós vamos criar um grupo de trabalho
onde os partidos possam indicar membros para esse grupo de trabalho para poder analisar as outras propostas que foram trazidas por diversos parlamentares que também tratam da questão da proteção em ambiente digital e a partir daí possamos, além do projeto de lei 2628, podermos entender o que é que a Câmara dos Deputados pode colaborar um pouco mais nesse debate. E a oposição ameaça obstruir a votação do projeto nesta mesma quarta-feira. Os parlamentares argumentam que a proposta poderia abrir precedente para um tipo de censura na internet. Na avaliação do deputado Coronel Assis, do União Brasil do Mato Grosso, outras medidas já aprovadas na Câmara são mais eficientes para proteger as crianças e adolescentes. Veja. Senhor presidente, realmente a hipocrisia da esquerda brasileira ela beira o inimaginável dentro da nossa República Federativa do Brasil. Nós vemos colegas parlamentares aqui subir à tribuna e dizer que precisa regulamentar as redes sociais para proteger as crianças brasileiras e punir pessoas que sexualizam, que violentam crianças. Mas, senhor presidente, na semana retrasada, quero aqui lembrar a memória de Vossa Excelência e de todos que nos ouvem aí, nós tivemos a votação aqui onde nós aumentamos para 80% o cumprimento de pena no regime fechado para pessoas que cometem crime hediondos, onde, leia-se crime hediondos, pessoas que cometem violência contra crianças. E a esquerda brasileira orientou e votou contra, senhor presidente, mostrando a hipocrisia da política brasileira mais uma vez. Infelizmente, nós vivemos um mundo de mentiras e de falácias. Muito obrigado. No Palácio do Planalto, a estratégia é outra, é aumentar o rigor nas redes sociais. O governo pretende enviar ao Congresso até o final desta semana mais 2 projetos para regulamentar as Big Techs, tanto na parte de conteúdo quanto financeiramente. Alfredo Bessoff, aquele cara que a gente viu falando ali, o primeiro, Hugo Mota, esse tá na mira dos outros aí, hein? Tá na mira dos caras, hein? O que você acha? Bom, Paulo, eu acho lamentável. O tema é relevante, o assunto é delicado, mas já existe um arcabouço jurídico de proteção. Foi aquilo que o deputado do Mato Grosso falou com muita propriedade. Não é a lei, é a hipocrisia da esquerda. Até hoje foi criado o Cadastro Nacional de Pedos. Até hoje ele não foi implantado. Por quê? Por que razão não se cria, não se aproveita o mecanismo já existente e trate-se de implementá-lo? Porque esse é um governo que age, que reage de acordo com outros interesses obscuros. Em nenhum momento esse projeto de lei está preocupado com as crianças ou com a vulnerabilidade das crianças. Sejamos claros. Não há nenhuma ideia, não há nenhuma preocupação, não há nenhum compromisso, não há nenhum viés de proteção às crianças. Existe apenas e tão somente o desejo escancarado de controlar a internet, de censurar. Começa por aqui, mas tem esse vazamento, então nós temos que também ampliar para esse foco, também temos que trazer para essa abordagem. Então eu quero que as pessoas entendam, esse governo não vai parar no seu objetivo de censurar e calar as redes sociais. O Hugo Mota e a imensa maioria dos deputados precisam calar e silenciar as redes sociais, porque com as redes sociais, em 2026, os moradores, o povo da Paraíba será lembrado de quem é o Hugo Mota, que até agora ele estava passando incólume. Eu conversei com um jornalista da Paraíba que ele me falou assim, Alfredo, nem eu sabia. E ele é um jornalista com nível de consciência e de atuação política. Por quê? Porque o brasileiro ele é surpreendido com esse novo tempo que nós vivemos, Paulo. Nós estamos vivendo uma nova realidade, onde a informação está descentralizada,
onde os emissores de conteúdo não estão mais nas mãos ou nas folhas de pagamento do governo. E é isso que eles querem. Eles querem censurar as redes sociais para fazer com que o poder financeiro, contratar youtubers, contratar influenciadores digitais, seja uma alternativa para mostrar a continuidade da liberdade nas redes sociais. Não! Eles não estão preocupados com as crianças. Não! Eles não estão preocupados com o Brasil. Eles estão apenas e tão somente construindo mecanismos nefastos, medonhos, pérfidos, para controlar, silenciar e calar a todos nós. Olha, só lembrando, Alfredo, que foi por causa da internet que os parlamentares chegaram ao ponto em que chegaram agora, né? Tanto aqueles que esperavam pela uma regulação, aqueles que exigem a censura, quanto aqueles que defendem, né, um maior controle de conteúdo para as crianças. Por que foi através da internet? Porque tudo isso despencou aí por causa desse youtuber que revelou aquela situação complicada do Ítalo Santos, que estava com um programa de adultização de menores. Ok, mas isso já estava acontecendo há muito tempo, e muita gente falando e não dava em nada, até que a internet entrou. Veja, você tinha aí, né, aquela outra influenciadora, né, Antônia Fontinelli, você teve outras pessoas que fizeram o mesmo tipo de denúncia e foram punidos. Né? Ou seja, esses influenciadores foram punidos porque estavam fazendo a denúncia. Aí o negócio escancarou na internet. Chegou o cara, o tal de Felca, né, que é de esquerda, e o governo viu ali a possibilidade de tirar um proveito, né, tirar um caldo desse limão, e aí partiu para cima. Mas graças à internet foi que o Ítalo foi preso, junto com o marido dele. Então, a internet trouxe uma solução, e a única coisa que os caras precisam fazer é só isso. É seguir as leis que já existem na internet. As leis que estão fora, elas valem na internet também. Mas o governo tenta passar a narrativa de que não valem, que não existe. Claro que existe. E elas são tão rigorosas quanto as leis que estão fora da internet. Aliás, são as mesmas. Não tem, né, uma diferença ou uma diferenciação tipo, porque está aqui na internet ele pode cometer um crime e fora da internet não pode. Não, está todo mundo dentro do Brasil, todo mundo sujeito à Constituição brasileira, e existe o Marco Civil da internet que regula tudo isso bonitinho. A prova foi aí. Não há a menor necessidade. E outra coisa, o deputado falou ali direitinho. Eles queriam votar o aumento de pena para quem cometesse crime hediondo. E aí a bancada da esquerda inteira, do PT, todo mundo votou contra. Então os caras não se decidem. Eles querem punir os criminosos ou querem verdadeiramente tirar proveito dessa situação para ver se conseguem permanecer no poder? É uma vergonha isso, né, Alfredo? Suas considerações finais. Bom, Paulo, nós vivemos num país do faz de conta. Observem, a esquerda vai se moldando de acordo com as circunstâncias. A esquerda tem uma expertise em se aproveitar de circunstâncias. A esquerda nunca desiste. A esquerda estabelece um objetivo, cria um roteiro, se esse roteiro não funcionar, ela reinventa o roteiro. O objetivo é um só: censurar e perseguir. Simples, censurar e perseguir. Eu quero agradecer muito aos nossos net-espectadores, pedir que as pessoas, ao fim e ao cabo, se puderem, espanque o joinha, façam seus comentários, se estiverem em suas condições, tornem-se membros. E eu vou aproveitar, Paulo, para enfatizar muito o papel que nós temos, a responsabilidade verdadeira que nós, enquanto pessoas da área de comunicação, temos. Nós precisamos lutar pela liberdade o tempo todo, porque eles, os esquerdistas, querem lutar pelo nosso silenciamento o tempo todo. Quero convidar todos os nossos net-espectadores a estarem amanhã, às 7 da manhã, no canal de Brasília, lá na Hora do Café. Ao meio-dia,
estarem de novo aqui no Mundial Telenotícias, um programa maravilhoso, talvez, na minha opinião, o programa mais fantástico hoje da internet brasileira ao meio-dia. E não estou rasgando seda, mas é uma constatação pela qualidade das abordagens. E ao final da tarde, às 5:45, a edição que complementa a edição vespertina de quem tem compromisso com a comunicação. 7h na hora do café, meio-dia nós nos encontramos e às 5:45 nós nos informamos para termos uma noite de descanso. Um abraço, Paulo, e a gente se encontra amanhã ao meio-dia. Meio-dia. Ao meio-dia. Antes de você ir, só mais uma informação quentíssima que chegou agora, porque é o seguinte, o nosso compromisso é esse, né? Com os 2 programas a gente consegue fechar os acontecimentos do dia. E o que é mais interessante, o nosso net espectador não precisa ir atrás das redes abertas, porque nas redes abertas, todas elas recebem verba governamental. Não podem dizer e mostrar aquilo que você vai ver aqui. Quer um exemplo? Agora, durante a coletiva, né, de imprensa na Casa Branca, a porta-voz, a Caroline Leavitt, aquela loira porta-voz, foi questionada por um repórter. Os Estados Unidos vão invadir a Venezuela? Sabe qual foi a resposta dela, Alfredo? Disse o seguinte, o presidente Trump ordenou o uso de qualquer força, toda a força possível para pegar Maduro. E mais, o presidente Trump e os Estados Unidos não reconhecem Maduro como um presidente legítimo da Venezuela. Então, por não reconhecer-o como presidente legítimo, ele não está invadindo a soberania de nenhum país, porque não existe um governo legítimo no país. Aí sabe o que isso me fez lembrar, Alfredo? Vamos fazer uma conexão aqui que não tem como fugir disso. E amanhã ou depois, esse tipo de coisa que está acontecendo na Venezuela, vamos aqui hipoteticamente dizer, pode acontecer no Brasil também, porque o Departamento de Estado americano tem provas do envio de recursos para o TSE via USAID. Provas. O secretário, um dos funcionários do Departamento de Estado americano, Mike Pence, fez uma revelação extremamente estrondosa, mostrando documentos inquestionáveis, só esperando alguém do judiciário dizer é mentira, prova, que os caras despejam um caminhão de provas. Os caras têm tudo, tem recibo, tem conta, tem transferência, nome de quem recebeu e quando recebeu. Ok? Então veja, o ministro Barroso foi aos Estados Unidos e pediu ajuda ao governo americano para não deixar que Bolsonaro assumisse o poder, ou seja, que garantisse a vitória do candidato na ocasião e do presidente que está aí. Se os Estados Unidos, com base em todas as provas que eles tiverem, não considerarem o governo brasileiro como legítimo, pode acontecer exatamente o que está acontecendo na Venezuela, se o Brasil continuar oferecendo resistência e provocando o governo americano como está provocando, com o judiciário fazendo ataques como está fazendo. Vai chegar um momento que Davi Alcolumbre não terá mais como fugir disso. Vai ter que decidir o que vai sangrar menos, o que vai doer menos, né? Entregar o ministro sancionado na cova dos leões ou segurar a mão e ir junto para a fornalha. Porque do jeito que a coisa está indo, do jeito como nós estamos vendo e lendo nas entrelinhas, depois dessa declaração da porta-voz dos Estados Unidos agora há pouco, hoje, nesta terça-feira, aí fica complicado. Ou seja, resumo dessa ópera, os Estados Unidos vão sim, se necessário for, invadir a Venezuela para capturar Maduro e todos aqueles seguranças de shopping que ele apresentou ali. Alfredo, você quer falar alguma coisa ou não? Você já se despediu, então tá beleza, né? Não, mas só dizer mais uma vez, assim será. É isso aí. Forte abraço, Alfredo, e até amanhã ao meio-dia. Tchau.
Olha, são pensamentos. Nosso programa é esse, de leitura dos fatos e análise das situações. Duela a quem lhe duela. E se a situação não está cheirando bem, solução pode ser isso aqui, ó. Uma noite em Sevilha. Você já passou uma noite em Sevilha? Você já sabe a magia que tem aquele local? Então, quando você puder, dê um pulinho lá. Mas enquanto não vai, dê um pulinho aqui no site que está aparecendo na sua tela, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. O precinho está muito bom, muito bom. Tem gente querendo comprar em grandes quantidades, eu fui informado, para revender. Pode ser interessante isso, tá? Você entra em contato com o e-mail contato@etielojavirtual.com e mande o seu recado, tá bom? Reclamações, sugestões, o que você precisar. Mas adquira hoje mesmo esse produto e você ajuda o nosso canal, tá bom? Chegamos ao final desse programa e lembrando mais uma vez que amanhã ao meio-dia nós estamos de volta ao vivo e a cores com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. E da agora para frente a coisa está acontecendo numa velocidade da luz, né? É importante a gente estar acompanhando. Um forte abraço, um beijão em todo mundo e até amanhã.